Bom dia. Bom, nós vamos falar sobre regra da cadeia. Isso é algo que vocês também já estudaram em cálculo 1, né? A gente está revisitando isso no caso de funções que vão do Rn em R. Então, vamos considerar o caso de funções compostas. Então, basicamente, a gente está interessado em calcular a taxa de variação, taxas de variações de funções compostas, isto é, funções de uma ou mais variáveis, cujos argumentos, por sua vez, são funções de uma ou mais variáveis. Então, para a gente fazer umas contas aqui, entender como é que as coisas surgem, vamos considerar que z é uma função de x e y, e x é igual a f de t e y é igual a g de t. Então, a ideia, né, que nós estudamos já em cálculo 1 é que uma mudança em t, né, levará a uma mudança em f de t e uma mudança em g de t. Ó, a partir desses dois caminhos aqui, ó. Tá? E com isso, né, com x e y são funções de t, x é uma função f de t e y é uma função g de t, isso também vai alterar, tá? Vai causar uma mudança em f de x e y. Tá? Então, a gente pode escrever z, né, com φ de t, f de t, g de t. Então, se você sabe o valor de t, você substitui aqui t, você vai ter um valor dado para f de t, um valor para g de t, e assim você calcula o f de t, g de t, e você calcula finalmente o valor de z. Tá? O ponto é, como é que a gente calcula variações em t, como é que variações em t afetam z, né? É isso que a gente está perguntando, tá? Então, vamos escrever aqui, copiar essas coisas, tá? Então, z, né, aqui em cima, é igual a f de xy, tá? X é igual a f de t, e y é igual a um g de t, tá? Esse y aqui não está muito bom, está parecendo um g também, né? Então, vamos abrir a cabeça dele aqui, tá? Y é igual a um g de t, tá? O que mais que a gente pode dizer? E z é igual, consequentemente, né, substituindo isso aqui, vai ser um f. A gente chamou de φ de t, né? É igual a um φ de t, que nada mais é do que um f de f de t, g de t, tá? Então, a gente está interessado em calcular o limite disso aqui, ó. Ou seja, se t tem uma variaçãozinha, como é que ele vai afetar? Estou interessado aqui, eu mexo em t, né? Eu mexo em t e vejo como uma variação em t afeta z, né? Então, o que é φ de t mais delta t, né? Φ de t mais delta t é simplesmente aqui eu substituir f, né, por f de t mais t mais delta t, g de t mais delta t, tá? E aqui, φ de t nada mais é do que, ó, aqui direto, né? Já sai ali. Bom, então meu interessado é calcular esse limite aqui, tá? Que eu vou de fato medir a taxa de variação de interesse. Bom, a gente sabe que x de t é igual a f de t, tá ali em cima, né? A gente sabe que y é igual a g de t. Então a gente pode definir ΔX, tá? ΔX como f de t mais ΔT menos f de t, e ΔY, tá? Então ΔX é isso, e ΔY como g de t mais ΔT menos g de t. Portanto, se eu jogar para o outro lado, né, eu vou ter que f de t mais ΔT vai ser f de t mais ΔX, que na verdade, ó, vai ser igual a x mais ΔX, por causa dessa expressão aqui, tá? E a mesma coisa, da mesma forma, eu vou ter uma expressão para g de t mais ΔT. Vamos substituir esses valores, tá? Então, quero volta aqui ao meu limite, tá? Então, eu estou substituindo aqui esses valores que eu tenho, né? Φ de t mais ΔT menos φ de t sobre ΔT. E eu estou substituindo essas coisas que eu acabei de aprender, né? Eu tinha aqui f de t mais ΔT, f de t mais ΔT, eu vou estar substituindo por f de x, substituindo por x mais ΔX, que é esse termo aqui, né? A mesma coisa eu faço para a parte de g de t mais ΔT. E aqui no final, tá? Eu tenho f de x e y, que nada mais é do que esse termo aqui que eu estava
querendo substituir usando x de t, né, igual a f de t, e y de t igual a g de t. Bom, esse termo daqui do meio intermediário, você pode perceber que eu estou somando e subtraindo a mesma coisa. Então, isso não altera a equação. Então, bom, eu preciso supor que x e y aqui, Δx e Δy aqui são diferentes de zero, são coisas que Δx e Δy são diferentes de zero, para todo Δt próximo de zero, tá? Para eu poder fazer aqui umas divisões. Então, eu reescrevo essa expressão acima, ó, só que a única coisa que eu estou fazendo aqui, ó, é dividindo em dois, né? Dividindo em duas partes, ó. Eu estou fazendo uma parte dividindo aqui e está dividido por ΔT. Mas eu reescrevo também esse ΔT, ó, porque o Δx aqui, ó, o Δx aqui, ele vai cortar também com Δx, né? Então é como se essa parcela daqui de cima, ela tivesse dividida por ΔT, tá? A mesma coisa eu faço para a segunda parcela. Então eu tenho duas partes aqui. Bom, a gente agora pode brincar de aplicar os limites, né? O que acontece quando ΔT tende para zero, né? Quando ΔT tende para zero, ΔT, Δy vai tender para zero. Tá? Só lembrando que é Δy é isso aqui, ó. Se ΔT tende para zero, né? G de t mais ΔT vai tender para G de t, então isso vai tender para zero. E Δx também vai tender para zero. Então, bom, então quanto é que vale Δx sobre Δt? Dá uma olhada na expressão. Olha o que eu tenho em Δx. Δx estou calculando f de t mais Δt menos f de t, dividido por Δt. Isso é justamente a derivada. A mesma coisa para Δy sobre Δt. Isso também aqui é uma derivada. Derivada usual que a gente... Bom, e essa parcela daqui? Vamos olhar essa parcela daqui agora. Olha só. Eu estou andando com Δx, eu estou fazendo x de Δx mais Δx menos f de x mais Δx menos f de x. Eu estou andando com Δx, mas eu estou mantendo y constante, ó, porque em ambos argumentos eu vou ter y mais Δy e y mais Δy. Então, essa parte daqui, essa parcela daqui que eu estou circulando, ela nada mais é do que a derivada parcial em relação a x. E a outra parcela, ó, eu mantenho o x constante, mas eu ando com y. Então, a derivada parcial em relação a y. Então, gente, a gente chega nesse resultado aqui, ó. Note que esse resultado aqui tem um caso particular, que eu estou simplesmente assumindo uma função de duas variáveis que depende apenas de uma variável t. Mas a gente consegue chegar a uma forma funcional aí para taxa de variação, ou seja, se eu vario t, como é que eu calculo uma variação de t, o impacto de uma variação de t em z, né? Como é que eu faço isso, tá? Bom, como é que é o caso geral? O caso geral é quando você tem uma função f grande que depende de x1, xn, e cada xi depende de outras variáveis t1 até tn. Então eu vou ter a derivada, como é que cada uma dessas variáveis tj aqui, cada uma dessas variáveis tj, ela afeta no final do dia o z que eu estou interessado, tá? Então ela vai ter a mesma cara funcional, tá? A gente podia provar esse resultado, mas é exatamente a mesma ideia que a gente vai fazer, né? Exatamente a mesma ideia. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó, dz dtj nada mais é do que o somatório, tá? De dz dxi dxi dtj, onde i varia de 1 até n, né? Essa é a expressão que a gente tem, né? Então, basicamente, a gente vê, olha só, como é que tj afeta z, né? Qual é a interpretação disso, né? TJ vai apertar Z a partir de cada caminho, cada XI que ele tem. Então a gente vê o quanto o TJ afeta cada XI, né? A gente vê quanto, e depois multiplica por o quanto cada XI afeta Z, né? Então essa é a intuição do que a gente está fazendo. Bom, um exemplo aqui, né?
como é que a gente poderia aplicar a regra da cadeia nesse caso? Considere uma função z, que é igual a x ao quadrado y menos y ao quadrado, e onde cada x e y aqui é parametrizado dessa forma, né? Então, como é que a gente faz para calcular o efeito de variação de t em z, né? Então é simples, né? É só usar a formulazinha, dz dx, dx dt, mais dz dy, dy dt. Quanto é que vale dz dx, tá? dz dx é a derivada parcial de z em relação a x, tá? Então isso aqui, ó, dz dx, a gente aprendeu a fazer isso, né? Vai ser exatamente igual a 2xy, né? Mais zero, ou menos zero, como você preferir, tá? Ou menos zero. Quanto é que vai ser dz dy? dz dy vai ser igual a x ao quadrado, né? Menos 2y. Tá? E quanto é que vale dx dt? Aí é óbvio, né? Que vai dar 2t, né? dx dt. E dy dt vai dar 2, né? Então a gente só vai substituir aqui todas as coisas, tá? E multiplicar e arrumar. A gente chega aqui a derivada de z em relação a t, 10t à quarta menos 8t, tá? Bom, isso aqui é a regra da cadeia, tá? Vamos parar por aqui.